Tudo bom, pessoal? Eu sou o arquiteto Marco e eu faço os vídeos do canal 3E e todo o material. E nesse vídeo eu vou te falar sobre qual o sistema de aquecimento de água é o melhor segundo o menor custo operacional. Nós vamos nos surpreender com alguns equipamentos que podem ser melhores, né, e alguns equipamentos que a gente acha que é o pior e pode não ser. Eu trabalho com economia de energia na edificação, praticamente desde que eu me formei, até um pouco antes, na época da faculdade. Quando me formei, na época de trabalho como pesquisador júnior, junto com o professor Juan Mascaró, também fiz trabalhos na área de economia de energia na edificação. E quando eu vim para o mercado de trabalho, né, no início da década de 90, em 1990, uma das áreas que eu comecei a trabalhar foi aquecimento de água de consumo. E o aquecimento de água de consumo, ele é um dos fatores que mais consome energia em uma residência. Tanto que se o indivíduo tem somente chuveiro elétrico, ele acaba tendo, pelo menos naquela época, era quase 50% do consumo de uma residência era decorrente do chuveiro elétrico. Hoje em dia, com o ar-condicionado já mudou um pouco, mas o aquecimento da água também ainda tem um peso muito grande na, no consumo de energia. Então, eu gostaria que vocês, se gostarem do vídeo, curta, compartilhe. Isso dá uma relevância para o nosso canal. Aproveita, se inscreve no nosso canal, né? Dá uma maratonada nos nossos vídeos. Tem vídeos bem interessantes. E vamos ao nosso vídeo. Então, comentar um pouquinho sobre quais são os equipamentos que existem no mercado e vou falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelo primeiro, que é o sentido anti-horário. Começar pelo sistema de aquecimento de passagem a gás. E o sistema de aquecimento de passagem a gás ele foi desenvolvido por um professor alemão chamado Hugo Junkers. E esse professor estava avaliando potência calorífica de diferentes gases combustíveis, e ele criou um aparelho e ele aquecia a água, e com a vazão da água e a diferença de temperatura da água, ele conseguia saber qual gás tinha uma eficiência, uma capacidade calorífica maior. E na criação desse aparelho de teste, ele acabou criando o aquecedor de passagem a gás. Então, aquecedor instantâneo a gás, na verdade. Esses aquecedores, da época do professor Hugo Junkers, ele evoluiu um pouquinho e ele já tem alguns modelos com modulação automática de chama, né? É o modelo já todo digital, controlado por uma placa eletrônica, que monitora a vazão da água e a temperatura de saída, e com isso ele dosa a quantidade de gás que ele tem que injetar no queimador. Alguns aparelhos já têm um controle também na entrada, né? E eles podem também ser usados hoje como um sistema de apoio para sistemas solares, colocado na saída do equipamento solar. Não é uma coisa que eu acho muito boa, até porque alguns detalhes que ele cria, mas é uma opção que existe. Esses aparelhos, eles quando chegaram no primeiro aparelho, esse da Junker, ele tinha um sistema de potência, mais potência fixa, e tu variava a altura da chama. Então a gente acabava usando sempre um aparelho para um ponto por vez. Quando esses aparelhos com modulação automática de chama chegaram no mercado,
nós começamos a utilizar esses equipamentos para mais pontos com simultaneidade. Então, nós acabamos substituindo o equipamento que existia na época e trabalhava para mais pontos simultâneos, que era o sistema de aquecedor a gás de acumulação. O aquecedor a gás de acumulação, ele é um tambor. Tá? Nesse tambor, ele tem aqui embaixo uma câmara de combustão, um formato aqui da câmara de combustão em relação à parte de água, onde ele faz parte do aquecimento, e uma chaminé interna que servia como um permutador de calor. Ele tinha um queimador do tipo prato e o termostato ele funcionava da seguinte maneira. Tu fazia o acendimento de uma chama piloto, essa chama piloto ficava imantando um termopar que liberava o sistema de segurança. E liberando o sistema de segurança, quando o termostato baixava a temperatura, ele acionava o queimador principal. Então, se apagasse a chama piloto, por vento ou alguma coisa, outra coisa, o sistema bloqueava a saída de gás. O que acontecia com esse tipo de equipamento? Quando o queimador desliga, então a gente imagina que nós temos um trocador de calor. Quando eu tenho gás quente passando aqui, eu tenho troca de calor do gás para a água. Mas quando eu desligo o queimador, eu continuo com o meu trocador de calor e eu daí aqueço a minha chaminé com o calor da água que eu tenho aqui. Então isso acabava gerando um certo custo operacional mais alto para esse tipo de equipamento. Então, o que a gente acabava fazendo? A gente substituía esse tipo de aquecedor pelos aquecedores de passagem e a redução de consumo do cliente era absurda, né? Aí, qual era a diferença? Esses equipamentos, eu tinha uma quantidade determinada de água que eu conseguia utilizar para vários banhos simultâneos. Né? E como ele tinha esse problema de custo operacional, acabamos fazendo uma combinação do aquecedor de acumulação, um reservatório, e um aquecedor de passagem. Que daí o aquecedor de passagem é um aquecedor sem chama piloto. Né? Então, quando ele desliga, eu não tenho uma acumulação de água aqui para perder calor na minha chaminé, então já economizo. Não tenho o problema da chama piloto, que ficando ligado, consumiu uma certa quantidade de energia. E esse equipamento ainda alia uma outra vantagem, que é a potência do aquecedor instantâneo. O aquecedor instantâneo ele tem potência muito mais alta do que um aquecedor de acumulação. Então eu aqueço muito mais rápido a água desse sistema. E esses equipamentos hoje são as centrais térmicas, que é quando eu preciso, em determinados locais, uma quantidade maior de água com pontos com simultaneidade. Então eu acabo utilizando esse tipo de equipamento. É um equipamento que tem, lógico que se eu tenho mais consumo, eu vou ter um custo operacional mais alto, mas é um produto que muitas vezes eu tenho que utilizar porque eu tenho locais com demandas de água mais altas, né? Ele pode ser daquela forma, pode-se utilizar um aquecedor na horizontal, né? Às vezes a gente usa esse sistema como apoio de um sistema solar. Então, quando não tem sol, ele aciona o aquecedor, a bomba, composto de uma bomba que vai ligada pelo termostato. O termostato vai dizer que a temperatura no reservatório está baixa, a bomba vai acionar, acionando a bomba, gira água no aquecedor e ele vai acionar, mandando água na temperatura que eu determinei no aparelho. Eu aqueço esse reservatório. Quando a temperatura chegar na temperatura que eu delimitei, ele vai desligar a bomba e vai desligar o aquecedor. Então eu posso utilizar esse sistema que a gente chama de central térmica, posso utilizar ele só assim, ou posso ainda usar ele como um sistema de apoio para alguns outros sistemas. Esse é um sistema que
veio para o Brasil e é uma bomba de calor residencial. Ela, na verdade, acaba sendo um ar-condicionado que esquenta a água. Ela troca calor do ar com a água do reservatório. Como é que ele funciona? Então ele tem o compressor, a serpentina, onde ela vai puxar o ar quente do ambiente e vai largar frio, e o calor que ele retira desse ar ele joga para a água. Esse equipamento acaba sendo um equipamento bem mais caro e, pelo menos no sul, a gente tem alguns problemas de inverno, que vai baixar o rendimento do equipamento e a condução mais vazão de água, né? E aí o equipamento, que em função do custo inicial dele, acabou não tendo, não via assim uma grande disseminação desse produto. Diferente de sistemas maiores, que daí o pessoal tem utilizado as bombas de calor para aquecimento da água em instalações maiores, hotéis e etc. Nós temos também o aquecedor elétrico de acumulação, e ele praticamente tinha saído de uso aqui no Brasil, há muito pouco, quase não se utilizava mais, mas em função das células fotovoltaicas, é um equipamento que voltou para o mercado. E já tem um vídeo sobre esses equipamentos. E ele funcionava da seguinte maneira: ele tem uma resistência elétrica, o seu termostato, a água fria vai entrar na parte de baixo. Quando a temperatura aqui embaixo ela ficar mais baixa do que nós selecionamos no termostato, ele vai acionar a resistência elétrica e vai aquecer a água. A água mais quente vai estratificar aqui na parte superior do reservatório. Então, quando entrar água fria, eu não esfrio o meu reservatório. A água fria vai entrar e ela vai ficar na parte inferior do reservatório. À medida que diminua a temperatura, eu esquento aqui, ela vai começar a trocar calor até aquecer todo o reservatório. Não tem perigo dessa água entrar e já sair fria, por causa da questão da estratificação da água. Nós temos os equipamentos de passagem elétricos. Tá? Eles têm uma potência um pouquinho mais alta que os chuveiros elétricos. São colocados normalmente dentro de banheiros. Também equipamentos que tinham, acho que um pouco mais fora do mercado na época que eu comecei a trabalhar, né? E depois, em função dos aquecedores de passagem a gás e alguns problemas elétricos que nós tivemos aqui no Brasil, equipamentos com potências muito altas, eles acabaram sendo não descartados, mas eles diminuiu muito a sua comercialização, né? Pelo menos aqui no Sul, né? Esses equipamentos, como eles aquecem instantâneo, então eles precisam de uma potência mais alta, e isso aí sempre cria alguns problemas para a nossa rede elétrica. Então, eles funcionavam com também uma resistência elétrica, da mesma forma que o aquecedor a gás é instantâneo, né, uma potência mais alta, a água entra fria e sai já aquecida, né, conforme a potência do equipamento. Né. Um equipamento digital desse aqui, tu pode regular a temperatura, à medida que está passando a quantidade de água, ele consegue aquecer, ele vai regular a potência da resistência para manter a temperatura estável. Se aumentar a vazão acima da vazão máxima desse equipamento, a água vai esfriar e esses modelos digitais já começam a avisar daí que tu está com uma vazão mais alta do que ele comporta. O nosso velho chuveiro elétrico, né? E a gente tinha
uma chave liga-desliga para ele, né? E normalmente 3 potências, né? Uma potência mais baixa, média e alta. Aqui no sul, lembro que quando tinha chuveiro elétrico em casa, eu usava praticamente sempre na potência mais alta. Meu pai, como entendia um pouquinho de elétrica também, ele acabava diminuindo o tamanho da resistência e aumentava a potência do chuveiro para melhorar a qualidade do banho, né? Então como é que ele funcionava? A água entra fria no chuveiro, passa por um diafragma, o diafragma faz subir o contato da energia elétrica que aciona a resistência, a água passa pela resistência e vai aquecendo a água de forma instantânea. Sempre com a limitação da potência do equipamento. Hoje em dia nós já temos chuveiros com design bem mais sofisticado, também com regulagem de temperatura, modelos que tu pode combinar com sistemas de outros sistemas, né? E à medida que tu tem uma temperatura regulada nele, tu vai acionar o teu registro. Detalhe, o chuveiro elétrico a gente regulava a temperatura da água pela vazão, então ia abrindo o registro e ia fechando para regular a temperatura. Esses modelos aqui, da mesma forma como aquele equipamento de passagem elétrico, enquanto eu estiver no limite de vazão do equipamento, o termostato vai me indicar que eu preciso ligar só um pouquinho a resistência elétrica, né, ou um pouco mais, e à medida que eu chego no limite também de vazão do equipamento, eu ultrapasso ele, eu vou ter uma temperatura mais baixa na água. Esse equipamento, se tu combinar com outros sistemas, por exemplo, o equipamento solar, a hora que a água quente chega aqui no equipamento, no chuveiro, ele vai diminuir ou às vezes até desligar a resistência elétrica. Então, isso mais tarde, quando eu fizer um vídeo sobre combinando sistemas, né, você vai ver que pode ser uma alternativa interessante em algumas situações. Nós temos o sistema de aquecimento solar, basicamente tem 2 tipos básicos, que é um equipamento com reservatório, placas separadas do reservatório, e um equipamento que a gente chama de acoplado, onde eu tenho a placa ligada a um reservatório externo, ou nesse modelo tubo de vácuo, eu tenho os tubos direto no meu reservatório. Então eu aqueço a água direto no meu reservatório. Então esse equipamento separado, eu posso utilizar as placas planas. Aqui no sul a gente acaba usando muito a placa tubo de vácuo, né? A placa plana acaba sendo uma dor de cabeça, porque tu tem que utilizar alguns sistemas de descongelamento no inverno. Tu pode utilizar um sistema de aquecimento indireto, né? Tu utiliza um fluido térmico aqui dentro, as placas, e ou numa serpentina ou numa câmara em volta do reservatório, e esse fluido vai aquecer um pouco mais que a temperatura da água e vai aquecer a água interna do reservatório. Como eu tenho um sistema indireto, sempre é um sistema que eu perco rendimento, eu perco um pouco de eficiência, porque eu tenho que esquentar muito mais a placa para que a temperatura do reservatório fique boa. A placa sempre é a questão de troca de calor, então eu troco o calor sempre do meio mais quente para o mais frio. Então, se o meu fluido térmico está numa temperatura igual à do reservatório, eu não vou ter troca de calor. Vou ter troca quando o fluido fica mais quente. O pessoal acabava utilizando, às vezes, essas placas aqui no sul, ou uma válvula que abre quando a temperatura fica mais baixa, ou com um termostato, né? Quando a temperatura fica muito baixa, retira calor do reservatório e joga para a placa. E essas coisas sempre diminuem
a eficiência do meu sistema. Quando nós começamos a trabalhar com as placas do tubo de vácuo, né, os problemas de congelamento aqui no sul praticamente zeraram, né? Detalhe, essas placas aqui, o pessoal também começou a utilizar placas de inox, né, que resistiram até um pouco mais aqui ao nosso clima. Eu particularmente nunca utilizei as placas de inox, né, salvo para alguma instalação de piscina ou de spa. E optei sempre pela tubo de vácuo, quando elas entraram no mercado. Então, nos locais onde eu não tenho problema com frio, essas placas aqui elas funcionam muito bem. Então, não, estados assim como São Paulo, salvo algumas cidades que são bem mais frias, né? Aí eu já trabalharia com esse tipo de placa. E aí eu trabalho com elas desde 2018 ou 2019 e nenhuma quebrou por questão do frio. Tem uma boa tolerância para climas mais frios. Os sistemas que a gente chama de acoplados, né, eu basicamente tenho duas formas de trabalhar. Como é que ele funciona? Eu vou ter o meu reservatório e eu tenho, por exemplo, nesse modelo tubo de vaca, eu tenho o tubo encaixado direto no meu reservatório. A água fria entra pela parte de trás do tubo, tá? E é uma convecção, ela retira calor da parte da frente do tubo e sobe para a parte superior do reservatório. Eu tenho basicamente dois sistemas de funcionamento. Eu posso alimentar o meu reservatório com uma caixa d'água, eu vou fazer uma alimentação sempre com pressão da rua. Eu vou uma caixa d'água, essa caixa d'água vai fazer com que a água, esse modelo água fria entra, e a água fria entra aqui embaixo. Então, da mesma forma como um reservatório solar, né, eu vou ter a água entrando embaixo e vou ter estratificação da água, né, vai manter a água quente em cima e água fria na parte inferior do reservatório. Normalmente esses aqui, tem alguns modelos que têm a resistência elétrica um pouquinho mais alta. Então, quando eu preciso da resistência elétrica, ela aquece apenas a parte superior do reservatório e a parte mais baixa fica fria. Eu tenho outro sistema que ele funciona com uma placa e com um medidor de nível. Essa placa controla a entrada de água no meu reservatório através de uma solenoide. Então ela abre e fecha a solenoide. Tem modelos que acionam 2 vezes por dia. 2 vezes por dia ela bota água para dentro do reservatório, às vezes 3, tem modelos com 3. E o usuário pode também, no painel, acionar para encher o reservatório também. E a única coisa que eu tenho que pensar é na forma de dimensionar os equipamentos. Eu tenho, por exemplo, nesse modelo que eu enche de 3 ou 2 vezes por dia, eu normalmente tenho a água fria entrando pela parte superior do reservatório e a saída da água quente ela está mais embaixo. Ela fica um pouquinho acima da resistência elétrica. Então, o que acontece? Se eu tenho água fria entrando por baixo, eu tenho estratificação da água, então a água quente fica mais em cima, eu não esfrio essa água. Agora, se eu tenho água fria entrando por cima na água quente, aí eu esfrio essa massa d'água. Então, o que acontece com esse modelo de reservatório? À medida que a água, eu tenho a saída d'água mais ou menos nesse ponto aqui, né, se não entra mais água e sai a água, a hora que eu chegar nesse ponto aqui, gastar essa água do reservatório, não vai mais sair água.
E eu já tive esse tipo de problema com o cliente. Ele consumia toda a água do reservatório e acabava criando alguns outros problemas, porque entrava ar na rede e criava uma série de problemas para a instalação do cliente. Nós acabamos tendo que trocar, mudar o sistema para encher com caixa d'água, porque o que acontece? Eu tenho com caixa d'água, o sistema vai entrar água aqui, entrou aqui embaixo, a água quente que está aqui nos tubos, ela acaba subindo, então a água vai estratificar, né? Aí eu vou ter água fria na parte de baixo do reservatório e nos tubos. E à medida que eu vou utilizando, vai entrando água fria e vai subindo aqui, a parte azul da água fria vai subindo, mas eu continuo tendo água quente na parte superior. Então eu não tenho problema de desabastecimento d'água. Então o que eu tenho que me preocupar com esses dois equipamentos? Apenas questão de dimensionamento do equipamento. Esse equipamento eu aconselho sempre a dimensionar o volume útil da água desta parte para cima. E esse aqui eu consigo um volume um pouquinho maior da água, né? Porque ele não deixa de encher o sistema. É um detalhe de funcionamento dos equipamentos. Bom, quando eu vou estabelecer uma comparação dos meus sistemas, o que é importante eu salientar? A norma hoje ela diferencia, digamos, a vazão real de chuveiros elétricos e chuveiros com outros sistemas. Ela considera para o chuveiro elétrico um consumo de 6 litros por minuto e consumo para aquecedores a gás, para aquecedor solar, aquecedor de acumulação, 12 litros por minuto. Então, eu vou comparar eficiência de sistemas ou, digamos, se o sistema é mais ou menos econômico, eu vou ter que estabelecer uma igualdade entre os sistemas e aí com chuveiro elétrico eu vou limitar a no máximo 6 litros, né? Então, se eu fizer uma comparação dos sistemas com 6 litros, considerando a elevação de 20 graus, que é o padrão que se utiliza para aquecedores a gás. Então, aquecedor a gás é aquela classificação que a gente tem deles, por exemplo, 20 litros, né, um aquecedor de 20 litros, ele quer dizer que ele tem potência para aquecer 20 litros de água com uma elevação de 20 graus nessa água. Essa é a classificação que tem no Brasil. Normalmente os aquecedores passam um pouquinho menos de água, tem uns agora que já passam até um pouco mais, mas até passar um pouquinho menos de água no aparelho e dava uma diferença de temperatura mais alta. Às vezes, para tu conseguir chegar na vazão ideal do aquecedor, tinha que ter ele com mais temperatura e misturar no chuveiro. Então, se eu vou estabelecer uma comparação, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou limitar, por exemplo, para um delta de 20 graus, o meu chuveiro elétrico de 4.500 watts, eu vou ter apenas 3 litros e 10 de água. Isso aqui me dá um consumo de 30 litros num banho de 10 minutos. Eu vou ter um consumo de 21 kW mês para uma pessoa. E pelos custos que eu tenho aqui, peguei os custos da minha casa. Quem quiser pegar pelos custos da sua energia elétrica, só pega 21 kW por mês e multiplica pelo custo do quilowatt, vai ter o seu consumo em reais. E os outros equipamentos eu balizei eles pelo consumo do chuveiro elétrico, que tem mais potência, que é 7.800. Então, se eu considerar com a diferença de temperatura de 20 graus na água, o meu chuveiro elétrico de 7.800 watts, ele consegue me fornecer 5,37 praticamente litros por minuto. E considerando um rendimento que um metro passa para esses equipamentos, ele vai ter um consumo de energia de 37,44 kW mês para uma pessoa.
um boiler elétrico consumindo essa mesma quantidade de água, em função dele ter a mais perdas de calor, ele vai chegar a 42 kW. O aquecedor a gás, nesta mesma vazão, vai consumir em torno de 3,42 litros, 42 kg de gás, de GLP, para GLP. Né? E a central térmica vai ter um custo um pouquinho mais alto que o aquecedor a gás de passagem, e ela vai chegar a 3,8 kg de GLP por mês por pessoa. Então, considerando estas vazões, tá? E aqui o solar térmico também. O solar térmico, dependendo do dimensionamento que eu fizer, se eu fizer um dimensionamento que atenda essa demanda, eu posso ter praticamente um custo próximo de zero. Eu tenho algumas situações que eu tive clientes com custo zero na maior parte dos meses do ano. E vai depender um pouquinho de dimensionamento. Então eu posso ter de zero, né? E mais tarde eu vou ver que eu posso ter coisas absurdas no sistema solar térmico. E aí eu tenho assim, ó. Eu posso ter, se eu tiver um solar bem dimensionado, eu posso ter quase zero de custo operacional. Depois, se eu comparar com a mesma litragem, né, eu vou ter o aquecedor a gás mais econômico que o chuveiro elétrico, central térmica ainda mais econômica que o chuveiro elétrico, e só vou ter o aquecedor de acumulação elétrico, né, com custo operacional mais alto. O que acaba quando a gente bota na ponta do lápis ou faz uma... o pessoal acha, não, o chuveiro elétrico acaba sendo mais econômico, é porque no momento que eu estabeleço aquela vazão de 12 litros por minuto para esses equipamentos, o meu chuveiro elétrico não vai conseguir dar mais que os 5,36. Então, eu já altero a quantidade de o consumo dos meus equipamentos. O solar térmico também, se eu tenho um dimensionamento muito bom, consigo ter de custo zero, às vezes custos um pouco mais altos. E eu posso ter, por exemplo, num solar térmico, no inverno mal dimensionado, eu posso ter custos operacionais bem significativos. Né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho para gerar essa energia aqui do solar térmico, eu gasto 113 kW mês de energia. Então, se eu conseguir o 113 com o sol, eu vou ter um custo operacional zero. E se eu conseguir, por exemplo, em torno de 70%, ou praticamente, vamos considerar que em torno de 70 watts, eu vou ter 43 kW, né? 43 kW de energia para o meu solar térmico nessa condição. Considerar que eu tenho 70% só de aquecimento com o sol. E aí eu tenho, né, se eu tiver 43, eu vou ter um pouquinho mais alto que o chuveiro elétrico. Então, eu vou ter um custo operacional mais alto que o chuveiro elétrico. Qual é o problema? Eu tenho uma vazão de água mais que o dobro. E se eu considero que vazão de água, né, uma vazão de água maior, é mais conforto, então se eu quiser mais conforto, eu vou ter esse custo operacional mais alto. Então, aqui eu já tenho sistemas com o consumo um pouquinho diferente. Eu já vou ter aquele chuveiro de 4.500 com menos consumo, né? Depois o meu chuveiro elétrico. Aí eu venho com o solar, que pode ter em torno de 41, né? Que vai ser um pouco mais econômico. E aí eu vou ter depois o aquecedor a gás de passagem, o aquecedor central térmica, né? E o boiler elétrico sendo o meu vilão, por enquanto. O que acontece, por exemplo, se eu tiver esse chuveiro, que é o Aquaplus da DECA, com uma pressão de 12 MCA, e se pensar em pressurização, não é um pressurizador com muita pressão, né?
2 metros acima para a gente considerar um equipamento de alta pressão. Então, aquecedores a gás, eu tenho ideal sempre que eu utilize acima de 10. Alguns funcionam com um pouco menos, mas o ideal seria pensar nessa pressão. Então, um limite é baixo de pressão. O que acontece com esse chuveiro com 12 MCA? Eu chego a uma vazão de 32 litros de água num banho. Então, se eu tenho pressão e tenho um chuveiro que consome nesse chuveiro, eu vou gastar 32 litros de água no meu banho. E aí o que acontece? Se eu tivesse um chuveiro elétrico, eu estou limitado na potência dele, eu não vou passar dos 37 kW. Né? Se eu tiver, por exemplo, um aquecedor a gás que me forneça os 32 litros, né, para esse chuveiro, eu já vou ter um custo de 20,41 kg de GLP. Aqui para mim ele fica em torno de R$205. Né? A central térmica também, né? Eu vou ter 22 kg de gás, vou ter um pouco mais de consumo. E aí, para liberar essa quantidade de água para o meu aquecedor, eu vou ter esse custo bem mais alto. Então, por exemplo, se eu tiver um boiler elétrico, eu vou chegar a 248 kW em um mês para uma pessoa. Solar térmico bem dimensionado, difícil que eu chegue a um custo zero. É uma vazão bastante alta. Tem um sistema super hiperdimensionado. Eu tenho uma situação, um solar que foi dimensionado para 6 pessoas, um consumo de 12 litros, e ele tem daí um sistema de apoio a gás, e a sorte é que a família ficou só o casal, né? Porque com um consumo de 32 litros, ele consome praticamente o que consome uma família de 6 pessoas. Então, acaba dando um custo operacional bastante alto. E aí que nós temos um grande problema no sistema solar, porque se eu dimensionar ele para, por exemplo, um consumo de 8 litros por minuto, né, e as minhas placas ainda nessa situação, por exemplo, forneçam 70%, ainda limito, né, para 70% com sol e uns 30% com a energia elétrica, eu vou ter aqui um consumo absurdo, eu vou ter um consumo muitas vezes até superior a um aquecedor elétrico, eu vou ter um consumo superior a qualquer sistema. Tá? Posso muitas vezes ter um consumo mais alto que um boiler elétrico, e o boiler elétrico eu dimensionar para um consumo do chuveiro adequado. Então eu posso aqui criar o meu sistema solar, um grande vilão de consumo em função de dimensionamento de ducha. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Eu quero utilizar consumo mais baixo de água, e eu consigo outros equipamentos que não seja chuveiro elétrico gastar essa quantidade menor de água, eu tenho outros sistemas que acabam utilizando outras energias, né, com um custo operacional mais baixo do que um chuveiro elétrico. Para os outros sistemas, o que vai depender da economia é eu conseguir o controle, né, ou uma adequação do chuveiro para que ele não gaste tanta água. Ou se eu tenho um chuveiro que gasta realmente bastante e o meu cliente quer um sistema que consome desta forma, o meu dimensionamento tem que ser adequado para atender essa demanda. Eu não posso ter um sistema que não chegue a atender essa demanda de energia.
Então, a conclusão que a gente chega é que se eu não cuidar dimensionamento de sistemas solares, eles podem ter um custo operacional muito mais alto e eu invisto num sistema que é mais caro e que vai me gerar mais consumo. Eu já atendi clientes que tinham sistema de aquecimento solar e que o consumo da energia só do solar no inverno era de mais de 800 quilowatts mês no mês de inverno. Então, dimensionamento dele é algo crucial. Então, antigamente, antes da gente ter o sistema de ar-condicionado, o chuveiro elétrico ele fazia com que o nosso pico de energia ele fosse ali entre 6h30 até acho que umas 8 horas da noite, 9, né? A gente tinha um pico de consumo no Brasil. E nesse caso, quando o pessoal fazia o horário de verão, a gente conseguia mudar diminuir um pouquinho esse pico. Isso aí facilitava, porque o que tu tem que cuidar às vezes é não chegar no limite do teu consumo de energia do país, né? Hoje, com o ar-condicionado, o nosso pico de energia começa às 2 da tarde. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, né? Isso nos ajuda muito no canal. Se tiverem dúvidas, pode escrever. Eu acabo respondendo as dúvidas, né, da forma mais rápida, ou às vezes acabo respondendo todas, né? Mas precisarem de algum auxílio, podem entrar no nosso site, é canal3e.com.br, né? Tem uma parte ali para assessoria. É só clicar, tem os contatos da assessoria. E precisando é só chamar. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima vez. Até mais.